Oi, João, Damares, o Instagram encerrou a conexão sozinho. Vamos começar de novo. Quem vai entrando já vai pegando a sua Bíblia, abrindo lá em Apocalipse 12. Oi, Claudete. Oi, Karina. Que é isso? Bom, a gente vai falar hoje sobre... vai ser um vídeo bem mais breve. A gente vai agora começar a pontuar todos os assuntos que a gente tem falado. Então nós vamos começar, como diz, né, o pastor Beto, nós vamos começar a fechar aquele monte de gaveta que a gente deixou aberto, tá? E a gente vai começar hoje falando a respeito, nós vamos pontuar algumas coisas a respeito de arrebatamento e a respeito desses últimos dias, como que se encaixa nesses dias que a gente está vivendo, tá? Então, você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir no capítulo 12, tá, do livro de Apocalipse. Mas desculpa, está todo mundo dentro. Você vai abrir no capítulo 12 de Apocalipse, que a gente vai fazer, nós vamos procurar entender. Boa noite, pastor Beto. Nós vamos procurar entender por que a gente acredita, né? Por que a gente acredita no arrebatamento, por que a gente acredita que a igreja não vai passar pelas coisas terríveis que estão escritas, né, no livro de Apocalipse, no livro de Revelações. Então a gente vai entendendo por que a gente acredita dessa forma, né, e qual que é o objetivo de acreditar nisso, né? Então, quando você abre lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, você vai lá no verso 5 e você vai encontrar uma descrição do que vai acontecer no momento em que aquele que é chamado por Paulo de aquele que o restringe, aquele que é o restritor, o momento em que ele é retirado e que a partir daí o mal domina completamente, né, o planeta. Então, se você, para a gente começar do começo, né, a gente vai entender os dias que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo fala que nada dessas coisas aconteceria sem que antes acontecesse a apostasia. Bom, nós estamos vivendo a apostasia. E qual que é o próximo passo após a apostasia? Um dos únicos eventos que não aparece uma data descrita, que não existe assim uma forma da gente dizer quando que vai acontecer na Bíblia, é o arrebatamento, é a retirada da igreja da terra. E por que a gente diz que é a igreja que vai ser tirada da terra e não Israel? Então a gente volta lá para trás para entender que Israel e a igreja são sujeitos, são entidades diferentes e tratados de formas diferentes. Você precisa lembrar que Jesus veio para os judeus. Os judeus, não o receberam. A partir daí, foi que aconteceu uma modificação em que a igreja passou a ser, ela passou a fazer parte não que ela entrou no plano, mas a parte dela no plano começa no momento em que há a rejeição de Jesus, né, pelos judeus. Então o que vai acontecer? Esses últimos dias, o próximo passo agora é que não vai acontecer da terra melhorar, não vai acontecer das pessoas melhorarem. Isso não vai melhorar porque a Bíblia não diz que isso vai acontecer, diz só que vai piorar até chegar o momento em que acontece
a retirada completa daqueles que buscavam o bem, daqueles que faziam algum tipo de diferença, né? Aqueles que são sal da terra, aqueles que são a luz do mundo, essas pessoas elas são retiradas, porque a Bíblia diz que lá mesmo no finalzinho do livro de Apocalipse fala que as pessoas que guardam a palavra dessa profecia, aqueles que se colocaram dignos diante da presença da vinda do Cordeiro, não vão passar pelas coisas que estão escritas no livro. Então, por que a gente entende dessa forma? Porque o livro de Apocalipse começa dizendo assim, lá no versículo 1, palavras que Jesus entregou para o anjo para entregar para João das coisas que brevemente iriam acontecer. Então, nós vamos assim pontuar coisa por coisa. Então lá fala que qualquer coisa que esteja citado no livro de Apocalipse vai acontecer a partir do momento que João está escrevendo o livro. Então quero lembrar você que quando Jesus chamou João, João era tipo o caçula da turma, ele devia ter alguma coisa em torno de 17 anos. E a história conta que João deve ter vivido quase 100 anos. É possível que ele transcendeu o final do primeiro século, né? Então a gente entende que todas essas coisas aconteceram depois. Todas essas coisas aconteceram depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70. Depois disso tudo, João disse, por revelação de Jesus, que essas coisas que estão no livro brevemente vão acontecer. Então, se você pegar lá Apocalipse no capítulo 12, versículo 5, está escrito o seguinte: nasceu-lhe, pois, a mulher um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, quando a gente faz a leitura desse versículo, assim, a gente entende que isso que é tratado como filho varão, tá, que é a igreja, e agora a gente vai explicar, ela é arrebatada lá no versículo 5. Então vamos voltar à fita, né? Quem que é a mulher que aqui está tendo um filho? Voltando aqui no capítulo 12, que a gente vai entendendo ele, né? Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, então tem a mulher, essa mulher tem um filho, e um dragão se coloca diante do filho para devorar o filho no momento em que ele nascesse. Mas o que aconteceu? No momento que o filho nasceu, ele foi arrebatado até o trono de Deus. Bom, por partes. O que é o momento em que o filho nasceu? Bom, uma forma de entender, se a gente considera que o filho é a igreja, que Maria, que a mulher são judeus, que o filho é a igreja e que o dragão é esse mundo, né, o mal, né? Se a gente entende dessa forma, o momento em que o filho nasceu é o momento em que ele se completa. Por que ele se completa? Porque para que uma pessoa nasça, ela tem que ser formada, tem que juntar todas as pecinhas até o momento em que ela esteja pronta para nascer. Uma criança não nasce normalmente antes que ela esteja completamente completa, certo? E quando Paulo usa a expressão quando chegar à plenitude dos gentios, do que Paulo estava falando? A plenitude significa que finalmente os gentios estão completos em um corpo único. Se os gentios estão completos em um corpo único, é porque, como nós somos todos um corpo, é porque chegou o último gentio que faltava, o último pedaço do corpo, a última célula se completou. Nesse momento, o filho acabou de ser formado. Ah, mas a igreja não nasceu lá em Pentecostes? Não, a igreja ela foi gerada em Pentecostes. Em Pentecostes começa a gerar a igreja. Por quê? Porque começa a juntar todo mundo que vai fazer parte da igreja. Aqueles que foram convertidos, que receberam a palavra de Jesus, creram e vão ter vida. Começou lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, começou a formação da igreja. Então, vai chegar até o momento agora, nós estamos lá, eu acredito que nós estamos há poucos dias dessa plenitude, em que o último gentio, né, o último de nós, que vai fazer parte da igreja, ele está se juntando ao corpo. E no momento que essa última pessoa se juntar ao corpo,
Alcançou-se então a plenitude dos gentios. Nesse momento em que o filho se forma, acaba de ficar pronto, ele nasce. E no momento em que ele nasce, ele é, nesse mesmo momento, arrebatado. É isso, essa é a forma como eu entendo, porque o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele vai falando dos fatos. Porque quando você vai lendo o livro, você só vai entender pelo fato de que você conhece a Bíblia e sabe de quais são os assuntos de que o livro de Apocalipse, os escritos de João estão falando. E aí você consegue identificar para que lado que o vento está tocando. Então, quando a gente hoje nós estamos falando especificamente sobre a questão do arrebatamento. Então, aqui fica claro para mim o que está acontecendo. Versículo 5 de Apocalipse 12. Nasceu depois um filho varão. Se completou o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pergunto, por que isso aqui não poderia ser o arrebatamento, por exemplo, dos judeus? Primeiro, porque os judeus não acreditam, o judeu mesmo, não acredita que Jesus é o Messias. Bom, se ele não acredita que Jesus é o Messias, ele não encaixa naquela qualificação que diz: pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O judeu crê no nome de Jesus? Então, ele não se encaixa na categoria de filhos, porque a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Consequentemente, não encaixa. Então, aqui, a única opção que sobra, obviamente, é que esse filho não se aplica aos judeus. E se você, nós vamos falar disso no outro dia, que a gente vai procurar agora falar de forma mais compacta sobre os assuntos para não espalhar muito. Mas você vai entender, lá quando Daniel faz a profecia das 70 semanas, né? Como a gente já viu no primeiro estudo nosso lá, que foi cumprida linearmente, dia a dia, exatamente até o dia que Jesus entrou em Jerusalém, ungido, né? Você vai ver que essa descrição da semana é muito exata. E ela se aplica ao povo judeu. Porque a profecia das 70 semanas, ela tem a ver com o cumprimento do tempo em que Daniel fala lá atrás, na verdade é o anjo que fala para Daniel, que é o tempo para cessar a iniquidade, para ungir o santo. Então assim, lá está falando que existe um período de tempo aos quais os judeus seriam submetidos e que isso determinaria o tempo do fim. Nesse meio tempo, nós fomos enxertados na videira, ou às vezes na oliveira, depende da passagem que a gente está vendo, nunca na figueira, né? Figueira são judeus. Isso é até interessante do ponto de vista linear do tempo, que você vai entender que a igreja ela é enxertada no meio do tempo. A igreja ela aparece num determinado momento e depois ela desaparece, como se ela fosse encaixada no meio do tempo. Esse tempo é o tempo que veio desde a redenção na cruz, o momento que Jesus morreu e o momento que ele ressuscitou, até o momento que a igreja para de participar da vida do mundo. E que a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando aqueles que genuinamente são filhos de Deus. Eu sei que assim a gente vai encontrar muita gente que se diz cristão, muita gente que visita a igreja, né? Você vai ver que na sua igreja, na sua comunidade, assim como em muitas outras, tem os verdadeiros cristãos e tem o pessoal que curte o clube. Gente bacana, gente bonita, gente cheirosa, né? Então assim, o pessoal trata a igreja, o ambiente, como sendo importante, não é. E na igreja, por exemplo, no momento em que aconteceu o arrebatamento, né? Se alguém ficasse para filmar, espero que não fique ninguém, mas você vai ver assim que a quantidade de pessoas que vão participar desse momento é pequena, porque a porta continua sendo estreita. E a gente falou na semana passada a respeito da guerra, que nós precisamos declarar o pecado, porque a santidade, que é aquilo que a gente não tem a ver com a salvação, a santidade ela é uma busca incessante.
ela não tem diretamente a ver com salvação. Essa busca, você pegar lá a carta às igrejas e querer cumprir, levar a sério aquilo assim, aquilo ali não tem a ver com a salvação, tem a ver com galardão, tem a ver com as coroas, tem a ver com os prêmios, porque ali está falando de mérito, vai lá ler, está escrito, aquele que vencer, 7 vezes, aquele que vencer. Então, ser-me-á-dado sentar junto ao trono, então assim, aquele que vencer. Aqui, quando a gente está falando a respeito de arrebatamento, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão arrebatados de um jeito ou de outro. Agora, o tratamento que vai ser dado a partir daí vai variar, porque a Bíblia fala que cada um vai receber de acordo com aquilo que, e aqui não está falando de salvação, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Não é que a obra tem qualquer poder de salvação, ela não tem, mas ela interfere no galardão. E é isso que a Bíblia está falando aqui. Então, em Apocalipse 12, 5, fala então que vai haver um arrebatamento. Só que não existe nenhuma data, não existe nenhuma possibilidade de a gente dizer que dia que vai ser. Arrebatamento não tem jeito. A única coisa que a gente sabe é que antes do arrebatamento apareceria um sinal no céu, como a gente falou 2 semanas atrás. O sinal apareceu, foi em 2017. Eu acredito que aquilo ali está muito claro o que aconteceu. Não dá para a gente assim escapar muito disso. Então está tudo certo. Após isso, aparece um outro sinal no céu que tem a ver com um dragão, que esse sinal eu não vi, não fui apresentado, nós não fomos apresentados para ele ainda, mas que ele certamente vai acontecer. E após isso, ou junto com isso, acontece a levada do seu filho para o trono de Deus. E aí, a gente precisa ver quando foi, para entender que a gente está falando sobre arrebatamento. Quais foram os momentos que a gente ouviu falar de arrebatamento na Bíblia? Um foi Enoque, lá em Gênesis. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque foi levado aos céus. E o segundo, dos mais curiosos, é Elias, né? Elias foi assim até diferente, porque Elias teve festa de despedida, o pessoal sabia que ele ia ser arrebatado. Eliseu estava andando junto com ele, falando assim, olha, o Elias falava, Eliseu, vai embora. Aí Eliseu falava, de jeito nenhum, eu vou com você, porque eu quero ver você indo para o céu. E você vai vendo lá no texto, a hora que está contando essa história lá atrás, você vai ver que os profetas se reuniram para se despedir de Eliseu. Então não foi uma coisa assim, sem aviso. E da mesma forma, então, eu fico vendo que quando Enoque foi embora, né, alguém escreveu depois que ele tinha ido embora. Então o pessoal ficou sabendo que ele tinha ido embora. Não foi uma coisa assim, né? E nem que ele sumiu, desapareceu e morreu. As pessoas sabiam para onde que ele tinha ido. Da mesma forma, a palavra de Deus também fala, acho que é Miqueias 5:7, eu tenho que confirmar depois, mas fala assim que, da mesma forma, Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Então, eu preciso voltar nesse assunto, porque quando a palavra de Deus fala a respeito de que aquele dia, e é Jesus falando, a respeito daquele dia, eu não sei, mas só o Pai que sabe o dia e a hora, eu quero lembrar que quando Jesus disse isso, ele ainda não havia morrido, não havia ressuscitado e não havia sido glorificado. Então, hoje, eu tenho certeza que Jesus, que é um com o Pai, sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer e como vão acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, da mesma forma, eu sei que, eu creio nisso, que Deus, de uma forma ou de outra, está revelando para a gente que nós temos um sinal para entender quando que vai acontecer. Qual que é o sinal? Quando a figueira florescesse, né, e a gente sabe que a figueira é Israel e ela floresceu, né, essas coisas não passariam uma geração sem que isso acontecesse. E a gente está aproximando do último limite de geração, que seria 80 anos. Tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente não sabe que dia que vai ser. Mas se você olhar pela janela, você vai ver que o mundo está se preparando para que isso aconteça. Hoje, existe ainda um limitador. Se você vai ver como é que está a situação política do mundo, você vai ver lá que tem o Trump, que está querendo se reeleger, que tem feito um trabalho de aproximação com o Estado de Israel, que falar que ele não gosta de Israel é uma loucura. É óbvio que não é assim. Ele é um sujeito que tem sido um restritor do mal. É um cara que tem combatido para que as coisas não acabem de degringolar. Da mesma forma, nós temos outras autoridades espalhadas pelo
pelo mundo que estão fazendo a mesma coisa. Agora você imagina no momento que essa turma for tirada. Então, aí sim, essa semana, eu acho que foi essa semana que o Papa Católico, né, o Francisco, né, ele disse que ele fez uma carta pedindo que exista um governo mundial. Então, é uma coisa assim, é muito estranho a gente ver essas coisas acontecendo. É muito... Só um minuto. Sai, gato. É muito estranho a gente ver essas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente está vendo que a nossa salvação está se aproximando. Então, juntando isso agora, há um outro fato que você precisa lembrar a respeito do arrebatamento. Por que o arrebatamento, diferente do que algumas pessoas dizem, não é uma subida para o encontro com o Senhor nos ares na volta de Jesus para depois descer junto com ele imediatamente? Por causa daquele pequeno detalhe que Jesus disse o seguinte: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu venho buscar vocês para que onde estiver você esteja, para que nossa alegria seja completa. Ora, se ele construiu casa para a gente no céu, por que essa casa ficaria desabitada? Porque aí, no outro entendimento, significaria que você desceria junto com Jesus, você seria arrebatado até o céu, desceria e nada, e neca de pitibiribas de ir para Jerusalém celestial. É isso. Então, isso são palavras de Jesus. Quando você junta as informações, tudo dentro do mesmo jacar, você vai ver que a instrução a respeito do arrebatamento, ela é firme, ela é verdadeira. E existe algumas pessoas que até chegam no absurdo de falar assim: olha, a gente não pode falar a respeito de uma doutrina a respeito do arrebatamento, porque o arrebatamento é citado só uma vez na Bíblia. Primeiro que não é, porque tanto Paulo fala quanto Apocalipse fala, basta você identificar. Mas segundo, que ainda que fosse uma só citação, estava bom, está na Bíblia, acabou a conversa. Então hoje, a gente precisa entender a respeito do que é o arrebatamento e qual que é a implicação. Com relação a um outro fato importante, é o seguinte: a participação no arrebatamento, ela tem a ver com o fato de você simplesmente crer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Aquele que crer em mim, de forma alguma eu lançarei fora. Está tudo certo. Agora, o que vai acontecer a partir disso, aí tem a ver muito com relação à nossa atuação, da forma que está escrito na carta às igrejas, em Apocalipse, a partir do finalzinho do capítulo 2 para frente. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse na semana anterior, a minha posição é de declaração de guerra ao pecado. Por quê? Porque eu vou lembrar para você que Moisés, quando encontrou com Deus na sarça ardente, qual foi a primeira providência que Deus deu para Moisés tomar? Moisés, tira o sapato, porque o lugar que você está pisando é santo. Por que isso aconteceu? Porque Deus não admite que aquele que não é santo se aproxime dele. Então, a santidade não é uma opção. De forma alguma, uma pessoa impura vai ver Deus. Aí, o que você fica pensando? A palavra é pesada, porque Deus, quando Deus age, ele age em santidade sempre. E hoje, Deus está juntando a ira dele toda dentro de uma taça. Por que ele está irado? Por que ele se ira? Por que ele está juntando a ira dele? Porque o mundo é essa baderna. Porque o homem o recusa. Tem gente que não conhece Jesus e por ignorância não conhece, não aceita. Agora tem gente que sabe que Deus é Deus e o rejeita. Não admite não admite ser santo. Não quer ser santo, não quer conversa com Deus. É difícil a gente entender uma coisa dessa, mas isso acontece. E vou dizer, acontece perto de você e você não sabe, não percebe. Tá? Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, a nossa vida muda. E não importa se ela vai mudar hoje. Não importa se ela vai mudar agora. Porque, lembra daquela parábola em que Jesus fala assim, o cara precisava fazer uma colheita no campo. Aí ele pegou, chamou um pessoal para fazer a colheita. Teve um que chegou cedinho lá e ele falou, vou te dar um denário pelo trabalho. O cara foi lá colher.
Aí, um pouquinho mais tarde, chegou outro. Ele falou, vou te dar o denário pela colheita. Na hora do almoço, chegou mais um. No finalzinho, à tardinha, quase acabando a colheita, chegou mais um para trabalhar. Ele falou, vai lá trabalhar. Na hora que ele foi pagar a turma, ele deu um denário para cada um. Ele deu o salário de um dia para cada um. Aí o cara chegou, olha, eu cheguei cedo, por que você está pagando a mesma coisa? Ele falou, é o combinado. Não importa em que hora você resolveu a sua vida. Não importa. A partir desse momento que você está ouvindo essa palavra, você está se tornando indesculpável. Eu estou assim, dando uma palavra dura hoje, porque é para todo mundo, inclusive para mim. A partir do momento em que você tomou a sua decisão, você é indesculpável. Você não tem a opção de falar, não, depois eu vou buscar a santidade. Negativo, você vai buscar ela a partir de agora. Isso é uma determinação da palavra de Deus. Isso significa que, buscando a santidade, buscando, você vai limpar a sua vida. Ah, mas se não der tempo, porque eu tenho tanta coisa juntada, errada, que aconteceu, deixou de acontecer. Não importa. Lembre-se que Deus é um Deus justo. E justos não significa ser bonzinho. Teve uma pessoa que foi, eu até ouvi um sermão do pastor MacArthur, e ele fala a respeito de quem que é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus sou eu. Eu sou o inimigo de Deus. Deus é o meu maior inimigo. Porque o diabo não tem poder para me jogar no inferno, mas Deus tem. O diabo não tem poder sobre a minha vida que Deus tem. Então, quem que é o pior inimigo que você pode ter? É Deus. Porque Deus como amigo é amigo, como inimigo. Entende? Então, as pessoas que não curvam os seus joelhos, as pessoas que não buscam a santidade, que não buscam a verdade, que não buscam a vida eterna, que não buscam o caminho, são inimigas de Deus. É disso que a gente está falando aqui. Tem um outro sermão, um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. O pessoal fala que o Edurges, que escreveu esse sermão, ele assim não era muito bom para falar não. Então ele pegava e escrevia o sermão e depois ele lia o sermão para todo mundo. Mas e assim, ele não era bom também para ler, mas enfim, ele leu. E durante a pregação, falando quem é Deus, as pessoas agarravam nas colunas, choravam, desesperadas, porque sabiam que Deus é justo. Só que Deus é justo e Deus é santo. E ninguém chega de roupa suja e com a mão suja diante do santo. Ninguém se apresenta diante do santo sem ter tomado banho no sangue do Cordeiro. Então, tudo que a gente está falando aqui é um aviso dizendo o seguinte: o arrebatamento está ali na esquina. Tá? Ah, nossa, mas é uma coisa assim difícil de acreditar. Sim, é porque, lembra, é assombroso, não é incrível, é assombroso. Mas Enoque passou por isso, tá? Elias passou por isso, e Jesus foi no formato do arrebatamento em que as pessoas até viram ele subindo. Então, o arrebatamento ele vai acontecer. Existe uma brigaiada, vai ser antes, no meio, depois da tribulação. A Bíblia fala, lá no finalzinho de Apocalipse, no último capítulo, no 21, só um minutinho, tá? Aqui fala assim, o que vai acontecer. No 22:12, no capítulo 22, versículo 18, fala o seguinte: olha por que vai acontecer antes do início da tribulação. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Você está vendo o que está escrito aqui? Você vai fazer algum acréscimo no livro de Apocalipse, no livro das Revelações? Eu não vou. Consequentemente, eu não receberei os flagelos que estão escritos nesse livro. Da mesma forma, está dizendo o seguinte, no 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aqui está falando que se você adulterar o livro de Apocalipse, você está fora. Está falando aqui que você não tem nem a salvação. Você entendeu? Então, a leitura do livro
ela avisa lá no comecinho, no capítulo 1, que tem uma bênção para as pessoas que ouvem a palavra das profecias. Da mesma forma, lá no final tem um aviso dizendo que está frito, literalmente, frito não, cozido, né? Porque vai pegar e jogar dentro do lago de fogo, né? E vai ficar lá cozinhando. Então é cozido, né? Frito, né? Aquele que fizer qualquer bagunça com relação ao livro de Apocalipse. Então, isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entender que nós temos um cronômetro correndo agora, né? Um cronômetro correndo para o fim, tá? Os próximos passos é que o mundo vai passar pelo cálice da ira de Deus, que é isso que está escrito no livro de Apocalipse, em que Deus vai acertar as contas com todo mundo uma vez só. E você sabe como é que ele acerta as contas, né? Então, aqueles que são dele, ele recebe para si. Aqueles que não são dele, ele joga no lago de fogo. Simples. 2 caminhos. Né? Então, um caminho, a vida. Fora do caminho, lago de fogo. Deus é justo. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Tá? Eu digo o seguinte, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma igreja. Será que você já acordou para o fato de que fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade, está jogando em cima de você, no momento que você aceita, uma baita responsabilidade que não se limita a ficar sentado ouvindo a palavra lá e depois achar todo mundo lindo e depois ir embora? Será que o seu vizinho sabe que ele está indo para o fogo do inferno e depois para o lago de fogo, que é muito pior ainda, simplesmente porque você não falou para ele que ele tinha uma palavra, que você tinha uma palavra de vida para ele? Que você tinha como falar de Jesus para ele? Que você tinha como dizer qual que era o caminho, qual que era a verdade, ainda mais vivendo no meio da mentira como a gente está hoje, e qual que é a vida? O arrebatamento vai impedir a gente de passar pelo cálice da ira de Deus. Mas Deus vai tratar com você as oportunidades que você perdeu, que você deixou de falar das pessoas que estão ao seu redor. Você tem uma palavra de vida para o seu próximo. E o seu próximo é aquele que está próximo mesmo. Não perca essa oportunidade. Uma simples palavra pode tirar o cara do inferno pela eternidade. Eu lembro de um amigo contar que aconteceu um fato com ele assim que ficou pesando muito tempo na cabeça dele. Ele tinha um amigo e ele encontrou esse amigo na rua e esse amigo dele estava assim no fogo. Ele chegou e falou: cara, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu conhecia Jesus, cara. Eu fui numa igreja, alguém falou para mim, eu fui lá, conhecia Jesus. Cara, minha vida mudou. Minha vida mudou demais. Assim, cara, você precisa conhecer Jesus, você precisa que Jesus cuide de você, que Jesus dê um jeito na sua vida. Aí ele respondeu assim: bom, mas eu já conheço Jesus. Eu falei: como assim? Você também converteu? Que maravilha! Porque tanto tempo que eu não te vejo, cara. Então, o que aconteceu? Eu falei: não, naquela época, quando a gente estudava junto, quando a gente fazia engenharia na UFO, né? Eu já era convertido, eu já conhecia Jesus. Aí o cara falou: como? Como assim? Naquele tempo, você já conhecia Jesus? Você conhecia a verdade? E não me falou nada? Aí o cara foi lá, voltou, falou: cara, vou te falar uma coisa. Se eu não fosse de Jesus, ia dar no você, cara. Você não sabe, o inferno foi minha vida esses últimos anos, até eu conhecer Jesus. Você não tem noção. Lá atrás, você podia ter falado para mim dele. Era só ter falado: Jesus, pronto, tinha mudado, eu tinha passado por esse terror todo que eu passei. Rapaz, vou te falar uma coisa, viu? É porque eu mudei. Porque senão, cara, eu ia te dar um couro. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Então, a gente não sabe quem que é a terra boa que está esperando a semente cair para florescer. Por isso que a palavra de Deus fala que o semeador, ele jogou na pedra, jogou no caminho, jogou onde tinha, jogou a semente. Ele falou: ó, eu fui pago para jogar a semente. Não fui pago para fazer nada nascer, não. Porque é assim que funciona. Você fala, tá? Quem que faz nascer? É o Espírito Santo de Deus. Então você foi pago para falar. É isso que você vai fazer. Você vai olhar além do que está perto. Você vai olhar
as necessidades das pessoas ao redor. A primeira necessidade, todo mundo precisa de Jesus. E como um corpo, fazendo parte do corpo, você precisa tomar a sua posição de se tornar ativo dentro do corpo. Tá? Ah, não, mas eu sou um pulmão, vou ficar quietinho aqui. Não, a sua função é pulmão, é respirar, espalhar oxigênio para todo mundo. Ah, minha opção é rim, né? Tá legal, pode aparecer um lá que seja um apêndice, que a gente não sabe direito para que serve aquele negócio, a não ser para matar as pessoas, né? Mas enfim, deve ter alguma razão para Deus ter feito aquele negócio lá, né? Nem que seja para testemunho. Mas enfim, nós somos um corpo. Então, quais são os avisos? E nós estamos terminando, porque eu tinha um compromisso com o pastor Beto da gente não passar de meia hora, o negócio já deu errado. Mas qual que é a palavra de hoje? Primeiro, nós sabemos hoje o que é o arrebatamento, qual que é o assunto. Mas nós sabemos mais ainda o porquê do arrebatamento. E nós sabemos mais ainda o porquê que nós temos que ser santos. Uma declaração de guerra integral ao pecado em toda a sua extensão. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá? Isso nós sabemos também. E nós sabemos que essa santificação, ela gera também o compromisso de falar a palavra de Deus para as pessoas ao nosso redor. Tá? Antes você, não, mas eu queria ser missionário, mas eu queria ser missionário na Nova Zelândia, lugar bacana. Não, eu queria ser um missionário lá na Noruega. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você planejar evangelizar o mundo do outro lado, comece evangelizando o seu vizinho e vai treinando. Tá? Evangelize seu vizinho, seu colega do lado, o cara que senta do lado. Muitas vezes, só a sua vida, só a sua atuação já é testemunho. E você vai ver que quando as pessoas percebem que você está agarrado na rocha, o seu alicerce é a rocha, as pessoas começam a querer essa rocha. E aí você tem que estar pronto para falar, essa rocha é Jesus. Tá? Então, a gente está terminando. Eu queria dizer que eu vou procurar daqui para frente, enquanto o pastor Beto entender que a gente está caminhando na mesma direção, tá? Eu quero que a gente vá detalhando cada um dos pontos que a gente tem falado. A gente vai estender algumas vezes no outro, nem sempre como eu gostaria, eu consigo seguir o roteiro que eu fiz. Hoje, por exemplo, vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu cheguei da estrada direto aqui, ainda precisei de um tempinho para arrumar, porque, né? Mas semana que vem eu prometo que sejam... Eu prometo assim, se a gente estiver por aqui, eu espero até que não, tá? Até estou assim, bastante animado com a perspectiva de conhecer Jerusalém logo, mas se a gente estiver por aqui, a gente vai estar conversando de novo, tá? Eu quero deixar com você então as 3 palavras: arrebatamento, tá? Santificação e evangelismo. Essas 3 coisas andam juntas, tá? E a gente depois vai falar mais a 4ª palavra da atitude, da ação como corpo dentro da igreja, tá? É assim, quando você acha lá que a igreja está toda arrumadinha e tal, ela não fez assim, puf, né? E ficou arrumada. As pessoas têm que ir lá e dar uma trabalhada danada para que isso aconteça, certo? Então, eu queria assim terminar orando. Hoje foi um dia assim diferente para mim, porque foi assim bastante corrido também, mas está no jogo. Vamos só orar então para a gente estar terminando, tá? Essa palavra nossa ela está sendo gravada também. Vou colocar também lá no YouTube e vamos ver se a gente vai melhorando a qualidade técnica do nosso negócio aqui, tá bom? Não vou nem virar o celular porque minha casa está uma bagunça. Acabei de chegar, está instalando armário, um trem de vidro ali, então assim, qualquer dia a gente mostra, tá? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer que nós sejamos santos para que a gente esteja na sua presença. Nós queremos andar do lado de Jesus como herdeiros, como irmãos de Jesus, do jeito que a sua palavra fala, co-herdeiros com Cristo, irmãos de Jesus, membros da família real, da família de Deus. Nós queremos, ó Pai, declarar guerra ao pecado. Nós queremos que a santidade do Senhor seja a nossa decisão, a nossa busca. Queremos também, ó Deus, que o Senhor nos dê a vontade, não só a vontade, mas a decisão de falar a sua palavra em tempo, fora de tempo, porque os dias estão acabando. E as pessoas que não ouvirem falar do Senhor, que não seja por nossa causa. Senhor Deus,
derrama do seu perdão sobre as nossas vidas. Que a gente possa estar tranquilos de que o Senhor já fez tudo que tinha que ser feito, que precisava ser feito, e que nós agora estamos guardados nas conchas das suas mãos. Nós sabemos, ó Pai, da tua graça, mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus justo e um Deus que vai punir o mal. E nós te agradecemos porque o Senhor revelou a nós a tua palavra e que nós podemos ouvir da tua boca a verdade. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Pessoas, que Deus abençoe todo mundo e estamos na luta. Amém?